Capítulo 5. Caim e Abel. Junto aos filhos Caim e Abel, Adão e Eva formaram a primeira família na terra. Caim era o primogênito e trabalhava no mesmo ramo do pai, a agricultura, enquanto Abel era um pastor de ovelhas. Ambas as ocupações eram dignas e reconhecidas por Deus. Contudo, a forma como cada um usou o fruto desse trabalho para glorificar o Senhor tornou o motivo da aprovação de uma e da reprovação do outro. Toda essa história ficou registrada nas páginas da Sagrada Escritura para o nosso ensino. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos da sua ovelha e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Para Caim, para a sua oferta, não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu o semblante. Gênesis 4, do 3 ao 5. Embora àquela altura ainda não houvesse instituição do sacrifício, pois a lei mosaica viria tempos depois, já fazia parte do culto ao Senhor o ato de sacrificar. Temos então a menção das ofertas desses dois irmãos, mas com um enorme contraste entre elas. Abel deu ao Senhor das primícias do seu rebanho, ou seja, ele separou da primeira cria dos seus animais a sua oferta. Com isso, Abel mostrou sua devoção sincera, sua fé, sua gratidão a Deus. Isso deixa evidente que ele quis oferecer o melhor de si ao Todo-Poderoso. Já com respeito a Caim, o texto sagrado revela que ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Gênesis 4:3. O grande contraste está no modo como essa oferta foram separadas. Abel deu prioridade ao Senhor, ao sacrificando primogênito das suas ovelhas. Em outras palavras, assim que o primeiro animal nasceu, Abel separou para o Altíssimo. Já Caim sacrificou a cabo de dias, indicando que, bem diferente do irmão, ele colocou em último lugar. Podemos entender com isso que Caim cultivou o campo e primeiro serviu-se dele, e com os melhores frutos, para depois separar uma oferta ao Senhor. A expressão ao cabo de dias revela que houve uma passagem de tempo, um período entre a colheita e a separação das ofertas, na qual Caim deixou de priorizar o altar, para olhar para a sua própria necessidade. Logo, sem foco do altar, seus olhos miraram o ouro, que neste caso era sua própria vontade ou necessidade. A oferta de Caim. No texto sagrado encontramos detalhes que nos ajudam a compreender melhor do que a oferta de Abel foi aceita e a de Caim não. Abel foi criterioso ao escolher dentre os animais o mais excelente para a realização do sacrifício. Ele trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, ou seja, priorizou a primogenitura, a perfeição, a saúde e a beleza do animal a ser morto. Além disso, teve o zelo de separar a gordura das entranhas dos animais para oferecer ao Senhor. Abel caprichosamente separou parte de maior valor do animal para colocar no altar. Ele não quis apresentar apenas carne e o sangue, mas no seu coração determinou que o Altíssimo merecia todo aquele sacrifício. Ao ser separado e queimado, a gordura que cobria os órgãos internos dos animais dava uma oferta, um cheiro suave, agradável. Esse aroma era como um bom perfume
que por várias vezes citado nas prescrições da lei mosaica, como logo que Deus apreciava muito. Em Êxodo 29:18, Levítico 2:9, 3:16, do 6 ao 21, 8:29. Portanto, sem ser ensinado por ninguém, apenas guiado pela sua fé, que o movia a agradar a Deus, Abel conseguiu dar ao Senhor aquilo que mais tarde ele reivindicaria nas Escrituras. A fé desse homem fez conhecer as preferências do Altíssimo, muito antes de ele mesmo falar sobre isso na sua lei. Que glorioso isso! Por outro lado, não vamos ver em Caim a mesma dedicação que Abel teve. Pela sua ausência de detalhe nas Escrituras, percebemos que ele não teve a mesma fé, o mesmo empenho, o mesmo amor por Deus que o seu irmão. E aconteceu a cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Gênesis 4:3. Repare que não há uma só menção de esforço por parte de Caim para selecionar os melhores frutos da terra. Ele não buscou folhagem mais verde, mais suculentas, mais novas e brilhantes. Tampouco ofereceu grão que tivesse sido colhido de um modo exclusivo e especial para o Senhor. Na atitude de Caim, percebemos que era Deus para ele. Digo isso porque, ao levar uma oferta qualquer para o altar, Caim deixou claro que não considerava o Altíssimo como alguém importante na sua vida. Hoje, poderíamos dizer que quem consegue colocar no altar o mais excelente sacrifício, ou seja, aquilo que expressa o que há no seu íntimo, consegue oferecer a Deus uma oferta com cheiro suave, agradável a Ele. Então, a oferta que traz o coração do ofertante para o altar torna-se para Deus mais pura e preciosa gordura queimada a Ele. Diante disso, a grande diferença espiritual que já existia entre esses dois irmãos tornou-se ainda mais visível no momento em que apresentaram seu sacrifício ao Senhor. Em Hebreus, temos mais informações a respeito desses dias. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por eles, depois de morto, ainda fala. Hebreus 11:4. O texto sagrado mostra que foi a fé que fez Abel considerar o Senhor e honrá-lo com a sua oferta. Não foram sentimentos, conselhos ou intuição. A excelência da sua oferta deu testemunho em favor dele, confessando ao Altíssimo que Abel era um homem justo. Por isso Deus atentou para ele e o aceitou. O termo usado em hebraico no manuscrito antigo para se referir à aprovação divina de Abel, Gênesis 4:4, denota elevação, levantamento, dando-nos a clara percepção de que, assim como Abel honrou o Altíssimo, ele também exaltou com a sua presença. E, contrapartida, assim como Caim desprezou o Senhor com a sua oferta, ele foi desprezado por Deus. Em Samuel 1:2-30, vemos essa reciprocidade do Altíssimo em relação ao seu servo. Porém agora digo, ó Senhor, longe de mim tal coisa, porque ao que me honra, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Não sabemos exatamente como o Senhor mostrou a sua aprovação a Abel. Pode ter sido com a descida de fogo do céu sobre o sacrifício, ou com a irradiação de um brilho luz sobre ele.
O fato é que houve sinal visível vindo do altar, mostrando que Deus se agradou da oferta perfeita de Abel. É importante ressaltar que não houve de parte do Todo-Poderoso nenhuma arbitrariedade quanto à sua preferência por Abel. Antes foi a fé pura e sincera, desde que o motivou a oferecer o mais excelente sacrifício. Essa fé é um dom de Deus. Efésios 2:8. Um presente do Senhor ao homem para que tenhamos comunhão com Ele e vença a sua luta nesse mundo. Cada um recebe a sua medida de fé, conforme está escrito em Romanos 12:13. Mas, se por um lado há aquele que desenvolve sua fé dia após dia, por outro, aquele que decide enterrá-la, ao deixar as dúvidas predominarem, ao tornar-se indiferente ao Altíssimo. Esse foi o caso de Caim, que estava desprovido de fé. Logo, o espírito que acompanhou a sua oferta foi de incredulidade, se o ato confirma o que as Escrituras mostram. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6.